Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas, construção do conhecimento e, claro, busca do saber. Por falar em saber, estamos novamente aqui na Casa do Saber. Estamos na Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC Paraná, hoje conversando sobre exegese bíblica, interpretação bíblica, com o professor João Luiz Fedel Gonçalves. Ele tem mestrado em exegese bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e atualmente cursa doutorado em filosofia medieval e é analista do setor de vida consagrada e laicato do Grupo Marista. João, seja muito bem-vindo a esse espaço que também é seu. Muito obrigado, André, pelo convite. Eu vi aqui no seu título que você é mestre em exegese bíblica. O que é isso? Tá bom. Antes de explicar o que é exegese bíblica, primeiro dizer que exegese não se aplica só à Bíblia. Exegese se aplica a qualquer texto, porque um texto ele não está solto no ar, ele tem um contexto. A pessoa que escreveu é de determinada cultura, viveu em determinado tempo, sob determinadas condições sociais, econômicas e assim por diante. Então, esse texto precisa ser pensado nesse contexto. Assim como esse texto precisa ser pensado como ele repercutiu depois. Não só no momento da escrita, não só o que ele pode da... causar também. Ele causa imediatamente e depois ao longo da história. Isso é fácil imaginar. Um texto como Ilíada de Homero, por exemplo, as inúmeras interpretações, utilizações que foram feitas dessas poesias, os sentidos, tanto por acadêmicos como por poetas, filósofos e assim por diante. Isso dá para dizer também da Bíblia. Por isso a gente faz um trabalho de exegese sobre o texto bíblico, que é um estudo, né? Um estudo para buscar o sentido. O quanto, isso é difícil dizer, mas o sentido original. Embora haja muita questão, como que a gente consegue chegar ao sentido original. Mas ao menos perceber qual seria possivelmente o sentido daquele texto. Então é ir profundamente, em todos os sentidos, né? Profundamente para dizer, não, isso de fato quer dizer determinada coisa, essa palavra tem esse significado, ou esse contexto, esse personagem tinha, por exemplo, essa função e assim por diante. Então, a exegese vai fundo e se utiliza de todas as outras ciências que podem ajudar. E aqui, assim, a título de exemplo, mas pelo menos as coisas mais importantes. Então, não dá para estudar a Bíblia sem estudar as línguas em que a Bíblia foi escrita. E quais foram as línguas que ela foi escrita? Basicamente, fundamentalmente hebraico, a maior parte do chamado Antigo Testamento ou Primeiro Testamento, depende há algumas outras nomenclaturas, ou para os judeus a Bíblia hebraica, né, assim chamada. Algumas partes foram escritas em aramaico. O hebraico é a língua mais antiga e que foi conservada sobretudo no texto bíblico. Como toda língua evolui, né? Ela vai se transformando, ela sofreu muitas influências e sobretudo porque o aramaico se tornou uma espécie de língua comum, né, para o comércio e tudo mais, acabou sendo adotado, tanto que no tempo de Jesus, por exemplo, a língua falada, a língua que José, Maria também ensinaram e conversaram com Jesus. A língua materna dele? A língua materna era o aramaico. Não o hebraico. O hebraico ele utilizava quando, Jesus? Jesus, tem até quem questione isso, mas provavelmente ele aprendeu o hebraico na sinagoga e deveria utilizar simplesmente na leitura. É difícil imaginar que Jesus tenha falado hebraico. No dia a dia não se falava? Ninguém falava. Né? Como falar assim, quem fala hoje latim? Podemos fazer
exatamente uma comparação, que latim e português vêm da mesma raiz, né? O português vem do latim. Há textos em latim, alguém pode ler em latim hoje, mas ninguém fala latim. Não se cumprimenta alguém em latim na rua, né? Não. Alguém pode falar ave César, né? Que é compreensível. Ave, mas não se usa. Assim como no hebraico também. Para dar um exemplo aí bem claro, Jesus usa a expressão Abá, Pai. Abá é aramaico. Aramaico. Porque se fosse hebraico seria Abi. Abi? Né? Abi, meu pai. Abá é aramaico, é um aramaico bem popular, tanto que se costuma dizer paizinho, ou meu pai, mais do que paizinho, é um pai, é o pai nosso, né? Ou papai, como algumas vezes. É aquela expressão mais comum, peculiar, mais íntima. Então, o hebraico, ele se conserva no texto. Para dar mais um exemplo, a título, né, de informação, quando os judeus voltam do exílio, isso acontece no tempo de Esdras e Neemias, lá se fala que em determinado momento eles se reuniram para ouvir de novo o que seria, naquele momento, a lei, a Torá. Nós não sabemos exatamente qual era a composição naquele momento, o que já havia escrito, mas se fala da Torá. A leitura é muito interessante, ela é feita, e estamos falando do povo hebreu, né, que tinha voltado. Então se faz a leitura do texto hebraico e há pessoas fazendo a interpretação ou fazendo a tradução para o povo, porque o povo não entendia o hebraico. Então, o hebraico passa a ser uma língua ligada ao texto bíblico ensinada. Ela passa quase que ser uma língua erudita, enquanto o aramaico é o comum. E por isso alguns textos, não são muitos, algumas cartas, alguns textos entre os livros estão na língua aramaica. E a terceira língua é o grego. Fundamentalmente o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, e há também alguns textos do Antigo Testamento que foram escritos em grego, ou pelo menos a tradução que nós temos na língua grega. Aqui talvez valha posso fazer também à vontade, um adendo que é importante, porque aí há uma diferença, por exemplo, das tradições que seguem, né, a judaico-cristãs. Então, o judaísmo, ele de fato aceita como livros inspirados, canônicos, depois podemos voltar a isso. É importante isso. Somente os livros escritos em hebraico. A tradição católica, além dos hebraicos, também assumiu um número de livros que está em grego, que nós temos em grego, do Antigo Testamento. Por que isso? Porque lá no século, já começa no século III, II antes de Cristo, uma colônia de judeus se formou no Egito. Assim como na Babilônia, no Egito, houve uma chamada diáspora, né? Quer dizer, os judeus saíram de Jerusalém e depois se estabeleceram nessas terras e não voltaram mais, ou seja, continuaram a vida, as tradições lá nesses novos ambientes, nessas novas culturas, com suas linguagens. E no Egito, o que acontece? Nesse período já havia dominação grega, praticamente todo o Mediterrâneo, e a língua grega, pela força da cultura grega, da filosofia e tudo mais, ela se impôs sobre as outras. Então, no Egito se falava também o grego, né? Era a língua comum. Os judeus... Uma espécie de inglês da época, né? Exatamente, exatamente. Assim como foi o aramaico, nesse momento é o grego, mais tarde vai ser o latim. Né?
francês e assim, né? Não sei se um dia chegará a ser o chinês. Dizem. Então, no Egito tem uma forte colônia judaica, em Elefantina, que é uma cidade nova, inclusive ali no delta do Nilo, que fala grego, porque eles estão inseridos na comunidade. Então, não vamos imaginar que eles fossem a parte, não, eles falam grego no comércio, né? Nas transações, enfim, e o hebraico é conservado, mas há uma necessidade, e aí sob vários aspectos, é uma necessidade, eu diria, prática, mas também é uma necessidade de confronto cultural, de traduzir o texto hebraico para o grego. Por quê? Isso possibilitava as pessoas lerem no grego, mas significava também dizer que esse texto é capaz de ser colocado para a par com os grandes textos da tradição grega, da cultura grega, como Homero, ou como os filósofos e assim por diante. Então, isso faz com que essa tradução do hebraico para o grego, feita fundamentalmente ali no Egito, é provável que ele tenha sido feita também em outras partes, ganha uma importância, porque era a primeira tradução, era mexer, né, na língua, né? Até uma história, talvez, que para dizer que esse texto era também tão sagrado quanto o outro, diz que o responsável, o rei, chamou os judeus e falou, gostaria de ter essa tradução. Veja, então é o governante, né, que solicita a tradução, então aí já há uma preocupação. E a metodologia foi a seguinte, pegar 72 sábios judeus, separá-los, torná-los seu cantinho. Cada um, né, como se fosse uma cela, incomunicáveis, e esses 72 teriam feito todo o trabalho de tradução para o grego, e ao final, confrontadas todas as versões, perceberam que era como uma única, ou seja, os 72 traduziram da mesma forma, né? É óbvio que isso é interpretado como um milagre e eu diria, é óbvio que isso não aconteceu, isso é uma lenda, né? É fácil explicar porque hoje nós temos textos mostrando duas traduções do grego. Então, as comunidades cristãs vão se instalando em cidades de origem grega, por exemplo, ali na Ásia Menor, na própria Grécia, Coríntio, Éfeso, né? Todas essas cidades são de tradição grega e tanto os judeus como os não-judeus falam grego. E quando as comunidades cristãs se formam com judeus e não-judeus, é natural que o texto utilizado do Antigo Testamento seja grego. Da tradução. Né? Então, a comunidade cristã acabou assumindo essa versão, essa tradução grega. E depois a igreja ocidental, a igreja depois católica, vai assumir, além dos livros escritos em hebraico, alguns escritos em grego que eles consideravam, que faziam parte vamos dizer assim, dessa Bíblia grega, que é chamada Bíblia dos 70, por causa dos 70 anciãos. Então, isso faz com que haja uma diferença entre a judaica, a Bíblia hebraica, e a Bíblia católica. Os protestantes, todos os evangélicos, aqueles que nascem da reforma, exatamente, no século XVI, tomam a Bíblia, eles de fato assumem a Bíblia como o livro, né? A chamada sola escritura,
ou seja, o fundamento é a palavra de Deus, mas eles preferem dizer assim, nós vamos ficar com os livros que são aceitos pelos judeus, que foram escritos em hebraico. Então, eles, nesse momento, tiram os livros, né, são 7 livros escritos em grego, e ficam somente com os E é por isso que na nomenclatura, na quantidade de livros das igrejas da Reforma, tem menos livros. Menos livros na parte do Antigo Testamento. Antigo Testamento. Novo Testamento igual. O Novo Testamento é igual. Lutero queria tirar o livro, a carta de Tiago. Ah, ele queria tirar? Porque a carta de Tiago fala que as obras são mais importantes que a fé, e que conflita com Paulo, que diz que a fé é mais importante que as obras. Então, era uma questão ideológica. Mas não tirou. Hoje, não, depois voltou e até hoje a carta de Tiago é considerada também inspirada ou canônica. João, no bloco anterior a gente comentou um pouquinho sobre essa questão de traduções, e você disse que a Septuaginta, essa tradução grega do hebraico, ela foi considerada inspirada também. O que é um livro inspirado? Como é que, por exemplo, eu posso ter a garantia, a certeza de que os livros que estão na Bíblia são considerados palavra de Deus? Eu comecei a falar que a Bíblia é um texto de literatura, mas ele também é um texto de fé, ou seja, grupos, e aqui a gente fala de grupos mesmo, diferentes grupos, diferentes tradições religiosas, tomam o texto bíblico como um texto normativo para as suas crenças. Acreditam que esse texto, embora seja um texto humano, nenhuma das tradições seriamente diz assim, esse texto não é humano, no sentido dos escritores. Mas acredito que esse texto, esses livros, são palavra de Deus, ou seja, são uma palavra revelada da parte de Deus para essas comunidades, para os seres humanos de um modo geral, mas vamos dizer assim, em particular para as comunidades. Então, fundamentalmente, a ideia de revelação está ligada à ideia de inspiração. Acho que vale aqui um comentário muito importante. O conceito de revelação na Bíblia é, antes de tudo, uma revelação que acontece na história. Então, a Bíblia não cai do céu. Isso é muito Essa importante. ideia que a gente tem que foi Deus que escreveu lá com o dedinho dele, não é muito isso, né? Não. Antes de tudo, a revelação é uma revelação de Deus na história humana. Nos fatos, acontecimentos. Tanto que os fatos fundamentais da história humana, da tradição bíblica judaico-cristã, são a libertação do Egito, em que o povo reconhece a ação de Deus nessa libertação, e depois, para nós cristãos, a vinda de Deus, do Filho de Deus, como homem, né, na figura de Jesus Cristo. São fatos históricos. Quanto à interpretação desse fato, depois a gente pode falar. Mas então a Bíblia ela não vem assim, como você falou, não cai do céu. Não é uma transmissão de arquivo, um download, né? Não. Ela tem uma relação direta com a vida, com a experiência desse povo. É muito bonito lá na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros, também chamado Pentateuco. Quando fala dessa experiência vivida, sempre relaciona, olha, nós fomos libertados por Deus, por isso seguimos essas leis. Então, a lei, né, a Torá, a lei só tem sentido se ela está relacionada com a vida, com a experiência desse povo, com uma experiência de libertação. Caso contrário, ela fica uma letra morta, e corre esse risco. E é interessante que na tradição bíblica, os profetas tinham exatamente essa função, lembrar ao povo que eles precisavam voltar a ser fiel a essa lei, não pela lei, mas porque é fiel a esse Deus que se revelou a ele.
Então, isso é muito importante, porque aí a gente também entende a Bíblia dentro do seu contexto. Não vamos entender a Bíblia como você falou, Um download, né? Um download que Deus, né, enviou lá, e um texto também fechado, hermético, um texto né, que é para ser seguido assim, né, à risca. Ele é para ser seguido, mas ele é para ser seguido à medida em que ele alimenta essa experiência da relação de Deus com o seu povo. Então, por isso, a gente pode dizer que esses textos são aceitos como inspirados por Deus, porque eles alimentam a caminhada do povo. Tanto o povo hebraico, o povo judeu, como as tradições Nesse cristãs. sentido, o autor da Bíblia quem é? Deus e o homem? Tranquilamente podemos dizer Deus é o autor da Bíblia, porque Deus está presente em toda essa experiência. Mas o autor no sentido de quem escreveu, são pessoas humanas. Talvez o caso mais clássico seja da própria Torá. São 5 livros atribuídos a Moisés. Então, Moisés teria escrito os 5 livros. Isso dentro da tradição, uma tradição até antiga. Mas desde o final do século XIX, está claro que se Moisés tivesse escrito esse livro, ele seria um esquizofrênico. Porque, né, múltiplas personalidades. Boa, gostei. Porque o texto é muito diferente. E às vezes até em contradição, repetições, uma série de coisas que você fala assim, você olhando e fala, isso não é do mesmo autor. Moisés não seria bipolar, é tripolar, tetrapolar. Né? Aliás, não só não é do mesmo autor, como não é do mesmo período. Foram escritos em períodos diferentes. O que a gente tem hoje, juntado nesses 5 livros, é fruto de um longo processo de amadurecimento, de reescritas e tudo mais. Então, se a gente fala, não, esse texto é Deus que quis, você também corre o risco de dizer que Deus é bitripolar, porque como Deus diz uma coisa agora e depois diz outra. É um pouco a dificuldade das pessoas hoje, né? Falando, a Bíblia é cheia de contradições. É um livro difícil, né? Cheio de contradições. As pessoas fogem, por exemplo, do Antigo Testamento, porque acham muito difícil. Não, é difícil pela aproximação que as pessoas têm do texto. Porque esperam ali um texto científico, por exemplo, ou histórico no sentido que nós temos hoje. A narrativa, né? Linear. Né? Gente, tem erros grosseiros de história na Bíblia, erros mesmo, de datas, de personagens e tudo mais. Há erros científicos grosseiros na botânica, na zoologia, nas questões, por exemplo, geográficas. Então, se a gente for pegar sobre esse aspecto, você fala assim, não tem sentido esse livro. E, de fato, ele não tem sentido tomado assim. Ele tem sentido como um texto de fé dessas comunidades. Existe, então, uma condição para que se faça uma leitura bíblica, que é a fé. Para que eu possa realmente entender o todo. A pergunta é muito boa, porque assim, eu diria sim e não, tá bom? Sim. Sim, porque o texto foi escrito com esse propósito. Então, o primeiro sentido do texto é ser um texto de fé. Curiosamente, eu vou enchendo de coisas. 2 textos tiveram muita dificuldade de entrar no cânon por esse problema da fé. O Cântico dos Cânticos praticamente não fala de Deus. Fala do amor esponsal, um texto lindo, recuperado hoje como uma literatura, né, mesmo esponsal, que fala do amor e tudo mais. Esse livro foi questionado, porque não fala de Deus, ou seja, parece que ele não tem nada a ver com a fé. Mas, como ele vinha da tradição, ele foi aceito, foi dito, não, ele tem a ver, porque esse amor humano é reflexo do amor divino. Então, ele também é um texto que ilumina a fé. O mesmo aconteceu com Eclesiastes, porque é um livro que parece não falar de Deus, ou falar de um jeito difícil, ou mais, um jeito não ortodoxo.
né? Mas ele também foi incluído e dizer, não, é um texto que fala de Deus e fala da nossa tradição e que ajuda a explicitar melhor a nossa fé. Então, a fé é, sim, um critério de aproximação desse texto para crentes e também para não crentes. Quer dizer, um não crente que estuda a Bíblia tem que lembrar que esse texto nasce de uma experiência de fé. De um contexto de fé. Eu disse sim, e eu digo também não, porque a Bíblia, sendo um texto de literatura, pode ter outras aproximações, como eu falei, o estudo da língua, o estudo das condições sociais, a literatura comparada, a comparação da Bíblia com outros textos antigos do mesmo período, a utilização desse texto dentro das artes, então a Bíblia relacionada, por exemplo, toda a arte, sobretudo a arte ocidental, a poesia. Há hoje estudos muito interessantes da Bíblia com a filosofia, tanto que alguns dos grandes filósofos, eu vou dar um exemplo, 2 exemplos. Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano, bastante atual, vivo, escreve. Ele vem da tradição judaica. Ele tem um texto sobre a carta de São Paulo aos Romanos. Um filósofo ateu, ele se declara ateu, trabalha, faz uma exegese muito interessante sobre a carta aos Romanos. Žižek, que é, se não me engano, tcheco, né, da República Tcheca, aí tem uma dúvida, mas também é um filósofo contemporâneo que faz um diálogo com toda a tradição bíblica, escreve sobre isso. E não está escrevendo a partir da fé. Está a partir da sua reflexão filosófica, cultural. Então, ao mesmo tempo, ele é um texto de fé, ele tem que ser entendido a partir disso, mas ele também é um texto de literatura, e eu diria, sem dúvida, um dos fundamentos da cultura ocidental. Não dá para pensar a cultura ocidental sem pensar tudo que vem que nasce da Bíblia. Seja pela via do judaísmo, seja pela via do cristianismo, inclusive do islamismo. Então, até é um erro pensar que a Bíblia é um livro atrasado. Não, ela é atrasada para quem faz leituras equivocadas. Ela é um livro atual, seja do ponto de vista da fé, de quem ainda experimenta a fé, seja do ponto de vista mais amplo da cultura, das ciências. Né? Então, eu diria assim, agora é quase que parar de ver a Bíblia assim, de uma forma muito estreita, né? Ou até equivocada, como alguns fundamentalismos, ou do lado oposto, aqueles que rejeitam por completo, dizem que a Bíblia é um livro falso, cheio de mentiras. Isso é não entender o que é esse texto tão rico da tradição humana e, em particular, da tradição judaico-cristã. Eu acho que a gente vai ter que criar um programa, João, chamado A Bíblia no Seu Dia a Dia. Porque o assunto é muito bom, porque é justamente isso, você disse que toca aquilo que é o fundamento da nossa constituição cultural e civilizatória, né? A gente nasce desse livro interessante, dessa revelação, dessa palavra, nosso jeito de pensar, né? Para dar um exemplo que todo mundo entende, quem não cita, eu precisei ter uma paciência de Jó. Paciência de Jó. Isso para dar um exemplo, né? Que está no cotidiano, né? Está no cotidiano, assim como tantos outros paradigmas, tantas outras figuras, tantas outras interpretações mesmo do cotidiano que nascem da Bíblia. Então, essa riqueza a gente precisaria, de fato, aprofundar mais. Mas você será convocado para alguns programas futuros também, para a gente conversar um pouquinho mais sobre Bíblia, interpretação, exegese, hermenêutica, enfim. Obrigado pela sua presença, sua disponibilidade, sua sabedoria conosco. Eu que agradeço, André, o convite. Espero ter
ajudado ao menos Muito. um pouco. Muito. Né? Agradeço. Obrigado pela sua generosidade e obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.